Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora bordar essa guirlanda para Páscoa? Eu começo bordando pela guirlanda para depois fazer o coelhinho, porque é mais fácil, o coelhinho no meio, ele vai atrapalhar a gente bordar as partes menores. Eu vou começar bordando com um ponto partido, aí eu saio um pontinho e vou para frente. Eu volto lá na frente um pontinho e vou entrar no meio desse ponto que eu já tinha feito. Novamente eu vou lá para frente, no espaçamento de um pontinho, e vou entrar no meio desse ponto anterior. Para fazer o ponto partido é importante que você use linhas em quantidades pares, 2, 4 ou 6 fios na agulha, tá bom? Para partir o ponto de forma mais uniforme. Fazer a perninha do F, eu vou lá para cima no início do ponto, vou passar por cima mesmo desse risquinho do F e vou voltar partindo o ponto novamente e vou seguir fazendo assim. E agora, para fazer a parte aqui embaixo que tem a curva, eu vou diminuir o tamanho do meu ponto, bem na curva mesmo, e vou tentar entrar no meio um pouquinho mais para baixo, para ele conseguir fazer a curvatura dessa parte do F. E depois eu volto ao tamanho que estava o ponto anteriormente da curva, e aí sigo bordando normalmente. Para essa perninha do F aqui, que ela é dupla, eu faço 2 pontinhos aqui e vou partir também ao meio. Eu não vou passar por cima dessa perninha aqui do F, então eu vou começar de novo logo abaixo e sigo normalmente, lembrando de diminuir nas curvas. E vou partindo o meu ponto, andando um pontinho para frente e voltando no meio do pontinho anterior, até completar essa parte da perninha que eu quero dupla. No final dela, eu vou arrematar atrás, porque a letra E não tá junto, então ela tem espaço. Para não ficar a linha solta atrás, eu arremato aqui ao final e começo a letra E logo em seguida. Para o pingo no i, eu faço um nó francês, então eu saio com a minha agulha, dou 3 voltas com a linha na ponta da agulha, mantenho essa linha esticadinha e puxo a agulha lá para trás. Aqui eu quero mostrar para vocês que é possível, em vez de você entrar no meio do ponto anterior, é possível você sair do meio do ponto anterior e dar um pontinho para frente. Olha aqui, eu vou fazer um pontinho. Agora, eu venho no meio dele
e vou com a minha agulha lá um pouquinho para frente. Eu costumo fazer esse movimento ao contrário assim, quando eu quero chegar bem rente a algum ponto. E aí é mais fácil ir com a ponta da agulha e entrar nesse espacinho pequeno que eu quero. Para bordar os galinhos, eu usei ponto haste. E nessa parte aqui, tá vendo que ela faz um movimento de para dentro e para fora? Então, a haste do meu ponto vai ter que ir mudando. Aqui ela tá para baixo. E quando chega a hora de mudar a direção dessa haste, eu volto ela aqui para cima. E aí, eu diminuo um pouco o tamanho do ponto e sigo bordando normalmente. São dois raminhos que eles estão se sobrepondo. Então, esse mais fininho aqui eu usei 4 fios e o de baixo, que é mais escuro, mais grosso, eu usei 6 fios na agulha. E agora, tá vendo? A minha haste tá pro lado de lá, eu vou seguindo e na hora de mudar eu reduzo um pouco o ponto, vou passar por cima desse que já tá aí embaixo, desse marrom, vou mudar a direção dele e sigo bordando. Já para bordar as folhas, eu fiz o ponto folha, faço um ponto central, e aí eu saio bem do lado aqui na direita ou à esquerda, e vou descendo com um pontinho reto bem embaixo desse ponto central. E vou fazendo isso de um lado e do outro até preencher toda a folha. E para trazer um pouquinho mais de colorido nesses galinhos, eu entro com um verdinho mais claro e vou fazer a haste das flores. E também vou entrar no ponto central aqui da folha, tá vendo? Eu faço o galinho da folha, aí eu entro mais ou menos um pouquinho abaixo do meio para dar um colorido. E para fazer as florzinhas, eu tô com 6 fios na agulha. Eu faço um ponto central alinhado aqui com a haste da flor. Aí eu venho um pouquinho pro lado, não tão grudado nesse ponto central, e vou entrar no mesmo ponto embaixo desse ponto central. São 3 pontinhos só, tá vendo? Eu volto de novo bem no meio desse ponto central aqui embaixo. Eu costumo soltar um pouquinho para ela ganhar um pouco mais de volume, mas são só esses 3 pontinhos, tá vendo? Um pontinho central, alinhado com o galinho lá embaixo. Aí eu saio do lado, mas um pouquinho mais aberto, volto de novo embaixo desse ponto central e agora do outro lado. E é só isso.
Agora, para bordar o coelhinho, eu usei 2 moedas, e uma é de 25 centavos, uma é de 10 centavos. E a patinha dele eu usei uma tampinha menor. Eles estão com 2,5 centímetros e 2 centímetros, a parte menor da cabeça. E aí eu vou ter que dividir essas bolas em 24 pedacinhos. Então, como que é mais fácil? Você dividir no meio primeiro, fazer 2 risquinhos no meio, na horizontal, depois 2 risquinhos na vertical, e aí vir dividindo essas partes em vários pedacinhos. Então, nós vamos ficar com 12 divisões de um lado, na metade desse círculo, e 12 pontinhos do outro lado. Isso tanto para a bola de cima, quanto para a parte do corpo. Já na patinha não é isso que nós vamos fazer, na patinha são só 10 marcações, tá bom? Na parte do corpinho também é a mesma coisa, divido no meio, faço 2 pontinhos bem na metade, depois eu faço mais 2 pontinhos na horizontal, e aí em cada quarto desse pedacinho aí do círculo eu vou marcando o meio. Depois desse meio eu tenho que marcar mais 2 pedacinhos, depois mais 2, a gente vai ficar com 12 de um lado e 12 de outro. E nós já vamos deixar marcado também a orelhinha, ela vai ficar no meio desse espacinho aqui. É mais fácil colocar a sua régua no ponto central, ó, num ângulo de 45 graus, e marca a altura que você quer. Eu marquei 2 centímetros, mas pode ser 1,5 centímetros, tá? Talvez fique mais delicadinho do que a minha aqui, ficou um pouco exagerada. E aí eu marco naquele ângulo ali também, ó, tá vendo? Ela tá com 2 centímetros. Eu faço um risquinho aqui para me guiar. E nesse ângulo de 45 eu faço um risquinho nessa altura que eu quero. Agora eu vou usar só 2 fios na agulha. E vou fazer um pontinho atrás em todos esses pontos que eu fiz aqui, nesses 24 pontos. Aqui é importante vocês saberem que esses pontinhos... É bom eles serem pequenininhos, tá? Não ser muito grande, porque aí a linha que vai passar por baixo deles, ela não pode ficar muito solta. Então, não tem problema se eles forem pequenininhos mesmo, não tem nenhum problema. Se você quiser fazer um coelho um pouquinho maior, dá também com a linha de meada. Mas se você exagerar um pouquinho mais nesse tamanho do teu coelho, aí é bom usar uma lãzinha, uma lã um pouquinho mais grossa, para poder preencher, porque a lã de meada não vai dar certo, a linha de meada, quer dizer. E embaixo também vou fazer a mesma coisa. Agora vamos começar a bordar o coelho. A gente vai usar esses 6 pontos do topo da cabeça, que é mais ou menos o espaço, um pontinho antes desse ponto da orelha aqui, central, até o outro lado. Nós vamos sair pelo lado de dentro do ponto, seguro a minha linha aqui para baixo, olha, e vou voltar com a agulha do lado de fora para dentro e vou passar no meio dessa laçada. É importante não deixar esse ponto muito frouxo, tá bom? Aí a gente vem no pontinho do lado do que a gente já tinha feito, mantenho a linha puxada lá e volto no meio da laçada. Ajeito o tamanho do meu ponto, vou no próximo pontinho, volto de fora para dentro e passo no meio dessa laçadinha. Nós vamos fazer 6 voltinhas dessa na primeira camada. Agora, ao final desses 6 voltinhas, eu vou pegar minha linha e vou passar embaixo desse último ponto também, no mesmo lugar. Vou passar de dentro para fora, vou levar minha linha lá para fora do círculo e vou voltar com ela por baixo do próximo pontinho que tem aí. Aí a gente vai atravessar com a linha até o ponto lá do outro lado. E agora eu volto com a minha linha, com a agulha, no meio dessa laçadinha da linha superior e passo por debaixo dessa linha que a gente acabou de puxar. E eu vou entrando de novo no meio da laçada anterior, por baixo dessa linha e puxo. Só que agora nessa segunda camada nós vamos fazer isso 7 vezes. Aí eu vou puxando aqui.
E para fazer a 7ª volta, a gente vai entrar só embaixo da linha, porque não tem mais a argolinha na linha superior. Aí a gente faz uma argolinha só passando embaixo da linha que estava ali reto. Jogo de novo a minha linha lá para fora, passo por debaixo do ponto, jogo ela lá para fora. E venho embaixo do ponto seguinte e passo do outro lado também e puxo minha linha. Agora nós vamos começar a 3ª camada fazendo 8 voltas. Lembrando que a última voltinha que nós vamos fazer, ela não vai ter ponto para passar, porque a camada de cima está com 7 voltas. Então, a gente vai passar apenas embaixo da linha que está ali, por debaixo dos pontos. Jogo minha linha lá para fora. E eu vou voltar por debaixo do próximo ponto. E agora, a 4ª e a 5ª camadas, elas são com 9 voltinhas. Ou seja, a 5ª camada, ela vai conseguir passar por dentro das 9 voltinhas que estão na 4ª camada. Porque a 4ª camada agora vai ter 9 voltinhas, sendo que a 9ª volta que a gente vai fazer, a 9ª laçadinha, ela ainda vai passar por debaixo do fio da 3ª camada. Mas a 5ª camada, como já vai ter 9 laçadinhas em cima, ela só vai passar de novo por dentro das laçadinhas. E aí a gente faz o mesmo processo, vai passando por dentro da laçadinha, chega no final, joga a linha por baixo do ponto e volta para a linha inferior e repete o processo. Mas você pode acompanhar quando você for fazer o seu coelhinho pelo vídeo que eu vou deixando aqui colocado escrito quantas voltas você vai dar. Então você vai pausando o vídeo se precisar para ir acompanhando camada por camada, tá bom? Eu vou ter que trocar de linha, então eu vou finalizar aqui e vou jogar já minha linha lá para fora, como se eu fosse passar para a linha de baixo. Eu vou jogar ela lá para fora e vou levar ela para trás para arrematar. E aí começo a fileira de baixo com a nova linha já na agulha. E agora, olha, eu saio aqui bem do ladinho do ponto e vou passar por debaixo dessa camada, dessa linha de baixo e levo até o outro lado. E agora, começando a 5ª camada, eu vou fazer as 9 laçadinhas, mas como tem 9 laçadinhas na camada superior, então eu só vou passando no meio das laçadas que já estão aí. Ao final eu jogo minha linha lá para fora do círculo e vou voltar na camada de baixo para fazer a 6ª camada, só que agora a gente vai diminuir uma laçadinha. E para diminuir a laçadinha, eu pulo a primeira laçada, ó, tá vendo? Eu não vou fazer essa primeira laçadinha, eu vou entrar na 2ª. E agora a gente vai fazer 8 voltinhas. E ao final eu jogo a linha para fora do círculo e volto com a agulha por debaixo do pontinho na linha inferior e vamos começar a próxima camada. A 7ª camada agora são com 7 voltinhas. Então nós vamos dar a primeira laçada, eu pulo uma laçadinha da linha superior e começo a dar minhas laçadas da 2ª laçada em diante. Ao final eu levo minha agulha para fora e já volto no pontinho de baixo, atravesso para o outro lado e vamos começar a nossa 8ª camada com 6 voltinhas. Então é o mesmo procedimento. A gente pula o primeiro pontinho e começa a dar as laçadinhas da 2ª laçada superior em diante. E agora, ao final da 8ª camada, eu jogo minha linha lá para fora e nós vamos fazer o preenchimento. Eu vou colocar algodão, então eu vou ajeitando aqui com uma pinça e vou colocando e vou ajeitando ele.
E ao final é só arrematar, a gente volta com a agulha por dentro dos pontos e a gente vai prender entre a laçada e aqueles pontos que estão na base da cabeça. E vai só arrematando mesmo, tá vendo? E ao final a gente joga a linha lá para trás, a agulha lá para trás e arremata na parte de trás do bordado. Para fazer o corpinho do coelho, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na cabeça. Eu vou pegar os 6 pontos no topo do corpo dele e vou começar passando de fora para dentro e dando a laçada. E a gente vai seguir exatamente a mesma coisa que a gente fez na cabeça. Aqui também são 8 camadas e a última é o arremate. Exatamente a mesma coisa do que a gente fez na cabeça, tá bom? Eu vou ter que colocar mais linha na agulha, então eu vou levar minha linha lá para fora e depois para trás para fazer o arremate. Para fazer a mãozinha e o pezinho do coelho, eu vou usar uma tampinha menor e vou fazer bem rente ao corpinho dele. Eu vou dividir em 10 pedaços e é mais fácil você dividir aqui pelo meio. Depois você vem na diagonal e faz mais uma divisão e depois assim vai preenchendo esses espaços. A mãozinha dele tá com mais ou menos uns 7 milímetros e o pezinho com uns 9 milímetros. Eu fiz com a mesma tampinha, só que aí um eu bordei mais para dentro e o outro eu bordei um pouquinho mais aberto. E agora é só preencher esses 10 pontinhos com 2 fios na agulha. Para fazer o ponto treliça espiral, a gente vai sair do lado de dentro dessa argolinha, vou passar a minha agulha por baixo do ponto
e a linha vem por cima da agulha e eu puxo. Eu vou fazer isso nas 10 voltinhas, então eu vou por baixo do ponto, passo a linha por cima e puxo. Aí eu vou para o próximo ponto, passo a linha por cima da agulha e vou puxando. Vou fazer 10 voltinhas dessa. Quando eu tiver feito já esses 10 pontinhos preenchido com um ponto espiral, eu vou pegar a junção desses 2 próximos pontos aqui. Tá vendo que a minha linha esquerda tá ali? Eu vou pôr a minha agulha no meio dos 2 pontos espirais que estão abaixo. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou subindo em espiral. Então, essa é a segunda camadinha. Eu vou no encontro dos 2 pontos que estão ali embaixo, entro com a agulha, passo a linha por cima e puxo novamente. Aí, vou para o próximo encontro dos 2 pontos ali na frente, entro com a agulha e puxo. De novo, no encontro desses 2 pontos e faço mais um nozinho. Aí, eu fiz a segunda camada. Agora, eu vou fazer a terceira camada que eu quero, o terceiro andarzinho. Vou de novo no meio dos 2 pontos que estão ali embaixo, nesse encontro aí dos pontos, e vou fazer mais uma terceira camadinha. Ele vai subindo em espiral mesmo, ó, tá vendo? Aí, mais um pontinho aqui. Agora, eu quero fechar essa mãozinha. Não é assim que a gente termina o ponto espiral, mas eu quero fechar. Então, eu vou fazer uma espiral de um lado pro outro para poder fechar e vou jogar minha linha lá para trás. E aí, eu arremato na parte de trás e vamos começar o pezinho agora. O pezinho é o mesmo procedimento. Saio no meio, aí passo com a minha agulha por baixo, a linha vem por cima e vou puxar. E vou fazer essas 10 voltinhas, vindo do meio para fora, passando a agulha e puxando. Agora, completada a primeira camada, vamos para a segunda camada. Entro no meio dos 2 pontos que estão abaixo e puxo meu pontinho espiral. E vou fazendo isso mais 3 camadinhas. Então, essa é a segunda camada, dou a volta inteira aqui e depois eu completo a terceira camada. Tá vendo que a gente vai subindo as camadas e ele vai ficando tipo um copinho mesmo. E agora já vou finalizar puxando de um lado para o outro, arrematando com um pontinho. Levo minha agulha lá para trás e arremato atrás. Para a orelhinha, eu começo espetando o meu alfinete bem no meio onde a gente já tinha feito a marcação. E eu vou entrar com um ponto aqui do lado esquerdo e vou voltar do lado direito aonde tinha sido a marcação dessa orelhinha. Eu tô usando 6 fios na agulha, tá bom? Aí eu volto aqui no meio e vou passar por trás do alfinete. E agora eu vou entrar com a agulha por baixo, por cima do ponto do meio e por baixo do ponto do outro lado. Eu vou puxar bem esse primeiro pontinho para não ficar uma argolinha solta depois. E aí eu volto por cima, por baixo e por cima. Vou ajeitando o ponto para ele não ficar muito frouxo. Aí eu volto por baixo, por cima e por baixo. E puxo e ajeito o meu ponto. E vou fazer esse movimento agora assim. E agora eu volto passando por cima, por baixo do ponto que está no meio e por cima do último ponto.
Seguro minha linha lá, ajeito ela para ficar bem próximo uma da outra e volto por baixo, por cima e por baixo do ponto. E esse é o movimento do ponto picô. Você vai passando alternadamente de um lado para o outro. Vai tentando manter o seu ponto o mais próximo possível, bem juntinho um do outro ali, ó. Eu vou ajeitando ele para ele ficar mais gordinho no final, não ficar muito frouxo e não soltar. E agora eu volto de novo, aí vou por cima, por baixo e por cima. E aí vou fazendo esse movimento até preencher toda a orelhinha dele. Para fazer o ponto picô, é importante vocês pegarem uma quantidade de linha para não ter emenda, porque não dá muito certo fazer emenda nesse ponto, tá bom? Então é ideal que você pegue aí uns 80 centímetros para fazer esse ponto e não ter emenda. Outra coisa importante aqui no ponto picô são esses 3 fios, os 2 que fazem o triângulo e esse que vem no meio aqui, esse ponto central, eles chegarem o mais próximo possível lá do topo da cabeça do coelho, para a gente poder chegar o mais perto possível para não ficar muito espaçado entre a orelha e a cabeça, tá bom? E agora aqui, olha, eu vou fazer um último ponto. Quando eu chego no final dessa minha linha aqui, que já não cabe mais, eu vou jogar a agulha lá para trás. Se fosse uma florzinha, eu já finalizaria ali, mas eu vou fazer o acabamento dessa orelha. Então, eu vou passar como se fosse um pontinho cheio aqui, ó, de um lado para o outro da orelhinha para dar o acabamento. E só aí eu solto o alfinete e ajeito a orelha na posição que eu quero. Agora eu vou fazer os olhinhos, eu faço 2 risquinhos e 2 pontinhos retos. E para a boquinha eu faço um risquinho reto também e 2 dentinhos. Como eu estava com algodão, é um pouquinho mais difícil passar. Aqui eu vou entrar com uma linhazinha, porque eu não tenho uma fita tão fininha para passar aqui no pescocinho dele, só para dar o acabamento. E faço um lacinho e finalizo o meu coelho. Feliz Páscoa para todos!